Ela ganhou Oscars. Ela encantou o mundo. Mas por trás do sorriso perfeito de Julie Andrews escondia-se um segredo obscuro que ela guardou por 60 anos. O caso chocante começou em um set de filmagem em 1965. Ela era casada. Ele era casado. A química entre eles era explosiva. Quando os boatos sobre seus encontros secretos em um hotel se espalharam, os chefões do estúdio ameaçaram destruir os dois. Julie escolheu o silêncio até agora. A estrela de A Noviça Rebelde finalmente revela o romance proibido que lhe custou tudo. Julie Andrews nasceu em 1935 em uma pequena cidade inglesa chamada Walton-on-Thames, mas mesmo quando bebê, sua vida já estava complicada. Sua mãe Bárbara teve um caso com um amigo da família e Julie foi o resultado. Durante anos, Julie acreditou que outro era seu pai. Ela só descobriu a verdade aos 15 anos. Essa verdade permaneceu oculta do público até que ela mesma a revelou em sua autobiografia décadas depois. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a vida familiar dela desmoronou. Seus pais se separaram e eventualmente se casaram novamente. Julie se mudou várias vezes, às vezes morando com seu pai biológico, às vezes com sua mãe e seu novo padrasto, Ted Andrews. A vida com o padrasto não era fácil. Ele bebia e, pior, ultrapassava limites graves. Julie teve que trancar a porta do quarto para se proteger. Eles moravam em uma área pobre de Londres, lutando para sobreviver. Mais tarde, ela disse que aqueles anos de guerra foram alguns dos mais sombrios de sua vida. Mas mesmo em meio àquela confusão, havia um ponto de luz, sua voz. Seu padrasto, apesar de seus problemas, percebeu seu talento e providenciou aulas de canto para ela. Foi então que ela conheceu Madame Lillian Stiles Allen, uma famosa preparadora vocal. Julie a chamava de uma terceira mãe. Madame viu algo raro em Julie, uma incrível extensão vocal e um timbre cristalino. Julie não achava que sua voz fosse nada de especial. Ela brincava dizendo que só os cachorros conseguiam ouvir suas notas mais agudas. Mas os outros ficavam impressionados. Ela treinou muito conciliando os estudos com as aulas de música, preparando-se para uma vida que poucas crianças da sua idade podiam imaginar. As primeiras apresentações de verdade de Julie foram com seus pais. Ela tinha apenas 10 anos em pé, sobre um engradado de cerveja, para alcançar o microfone, cantando ao lado da mãe ao piano e do padrasto. Logo, ela estava cantando para soldados viajando de trem e até dormindo em bagageiros ao lado da também estrela infantil Petula Clark. Aos 12 anos, tudo mudou. Seu padrasto a apresentou a um homem que dirigia alguns dos maiores teatros de Londres. Ele lhe deu uma oportunidade e Julie a aproveitou. Sua estreia profissional aconteceu no London Hippodrome, onde cantou uma difícil peça de ópera francesa para uma plateia lotada. Ela era apenas uma criança, mas sua apresentação foi um sucesso estrondoso. O público foi ao delírio. Aquela noite se transformou em um show que durou o ano todo. Ela até fez um esquete com um comediante que fazia balões chamado Waliboa, onde ela corria para o palco e dizia que sabia cantar, impressionando a plateia. Aos 13 anos, ela se tornou a cantora solo mais jovem a se apresentar no Royal Variety Show diante do rei e da rainha. A partir daí, as coisas aconteceram rapidamente. Ela estava no rádio, depois na TV, tornando-se uma voz familiar em toda a Grã-Bretanha. Interpretou papéis em peças infantis como João e O Pé de Feijão e Cinderela. E quando adolescente já tinha seus próprios fãs. O primeiro filme de Julie não foi um sucesso de bilheteria. Foi uma dublagem em um desenho animado italiano, A Princesa Cantora. Mas foi apenas o primeiro passo rumo a algo maior. Julie Andrews tinha acabado de completar 19 anos quando pisou num palco da Broadway pela primeira vez.
Era 30 de setembro de 1954 e ela havia conseguido o papel principal de Polly Brown no musical The Boyfriend. Não foi uma estreia qualquer, foi um momento que mudaria sua vida. Ela havia sido recomendada para o papel pela atriz britânica Hattie Jacques, a quem Julie sempre agradeceu por lhe dar aquela primeira oportunidade real. Mas aceitar o trabalho não foi fácil. Julie teve que deixar sua família na Inglaterra para trás e estava apavorada. Era ela quem os sustentava financeiramente. E agora ela estava voando para o outro lado do mundo sem ter certeza se conseguiria. Mas seu pai a encorajou a ir. E essa escolha mudaria tudo. Sua apresentação foi um sucesso. Os críticos a adoraram. O público ficou impressionado com sua voz clara e poderosa e seu timing cômico perfeito. O espetáculo ficou em cartaz por 485 apresentações e Julie ganhou o prêmio Theatre World Award por sua estreia. Mas o verdadeiro prêmio não foram apenas os aplausos. Foi o que aconteceu com quem estava assistindo. Dois grandes produtores da Broadway, Alan J. Lerner e Frederick Lowe, estavam na plateia. Eles estavam fazendo o elenco para seu novo espetáculo My Fair Lady e tinham acabado de encontrar sua Eliza Doolittle. Em março de 1956, Julie tinha 20 anos e já não era mais uma novata. Ela era uma estrela. Interpretar Eliza Doolittle ao lado de Rex Harrison em My Fair Lady não era apenas um grande feito, foi o papel. A transformação de vendedora de flores londrina para dama refinada deu a Julie a oportunidade de mostrar tanto seu talento como atriz quanto sua voz, e as pessoas notaram. O espetáculo foi um sucesso estrondoso. Permaneceu em cartaz na Broadway por anos e a gravação do elenco estava por toda parte, nas rádios, nas casas, até mesmo nas paradas musicais. Depois de conquistar Nova York, ela levou a mesma magia para o West End de Londres em 1958. Sua voz podia alcançar 4 oitavas e seu talento cruzou oceanos. Então, em 1960, ela retornou à Broadway, desta vez como a Rainha Gui em Camelot. Ela contracenou com Richard Burton, um ator galês que brilhava no palco. Fora dos palcos, as coisas se complicaram um pouco. Julie admitiu mais tarde que sentia uma forte atração por Burton. Ele era charmoso, magnético, e ela se sentia atraída por ele. Por um tempo, ele manteve a postura profissional. Mas quando finalmente fez uma investida, Julie chocou a todos, principalmente a si mesma, ao responder com um palavrão. "Mary Poppins solta o que você quiser", brincou ela mais tarde, confrontando-o e encerrando o assunto. A energia deles no palco, porém, não foi afetada. Se possível, o espetáculo foi ainda mais impactante. Inicialmente, enfrentou dificuldades, mas se recuperou após uma apresentação no programa do Ed Sullivan. O público compareceu em peso e a produção ficou em cartaz por 3 anos consecutivos. Burton ganhou um Tony. Julie recebeu outra indicação e alguém muito importante estava assistindo Walt Disney. Disney a viu em Camelot e soube imediatamente que ela era a sua Mary Poppins. Mas antes que isso pudesse acontecer, algo doloroso atingiu Julie em cheio. Hollywood estava produzindo uma versão cinematográfica de My Fair Lady e todos presumiam que ela estrelaria o filme. Ela havia tornado o papel famoso. Ela era Eliza Doolittle, mas a Warner Brothers disse não. Eles queriam um nome maior. Deram o papel para Audrey Hepburn. Foi um golpe duro. Audrey já era uma grande estrela de cinema, mas não conseguia cantar como Julie. Na verdade, a maioria de suas canções teve que ser dublada por outra cantora. Julie disse mais tarde que se tivessem pedido a ela para cantar no lugar da voz de outra pessoa, ela teria cuspido no olho dela. Mas perder aquele papel abriu as portas para algo melhor.
A Disney ofereceu a ela o papel de Mary Poppins. Ele a viu no palco em Camelot e correu para os bastidores naquela noite para conhecê-la. Julie achou que ele estava apenas sendo educado. Então ela lhe disse que não poderia aceitar novos papéis. Ela estava grávida. Walt sorriu e disse: "Tudo bem. Nós esperamos." Ele não estava apenas sendo gentil. Este era o projeto dos seus sonhos há décadas. Ele havia prometido às filhas que faria um filme baseado no livro favorito delas e acreditava que Julie era a única capaz de realizá-lo. Ele chegou a alugar uma casa em Los Angeles para a família dela ficar. Quando Mary Poppins estreou em 1964, ninguém esperava que a mulher de uma pequena vila inglesa conquistasse o mundo. Ela tinha 29 anos e era uma atriz estreante no cinema. Mesmo assim, desde o momento em que apareceu na tela como a mágica, o público ficou cativado. O filme foi um sucesso estrondoso. O filme arrecadou mais de 44 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais de 13 milhões de dólares no mundo todo. No ano seguinte, os dois filmes competiram diretamente no Oscar. Mary Poppins arrasou. Julie Andrews ganhou o prêmio de melhor atriz. Audrey Hepburn sequer foi indicada. Em seu discurso, Julie agradeceu ao homem que tornou isso possível. Jack Warner, uma referência irônica ao executivo que a havia rejeitado. Para completar, Mary Poppins arrecadou mais dinheiro do que My Fair Lady. Mesmo tendo um custo de produção muito menor, Hollywood finalmente descobriu quem Julie Andrews realmente era. Quando A Noviça Rebelde chegou aos cinemas em março de 1965, não apenas se tornou um sucesso, como explodiu. Arrecadou 286 milhões no mundo todo e transformou Julie Andrews em um ícone global. Ela interpretou Maria von Trapp, uma jovem freira animada que traz música de volta para a casa de uma família enlutada. Aquela cena de abertura dela girando no topo da montanha se tornou uma das cenas mais famosas da história do cinema. Mas os bastidores não foram nada mágicos. Um helicóptero filmou a cena e o vento das hélices a jogava contra o chão constantemente. Mais tarde ela brincou dizendo que era achatada na grama após cada tomada. Vencedor de 5 Oscars, incluindo o de melhor filme, o longa transformou Andrews na queridinha de Hollywood. Mas ser perfeita demais teve seu preço. Ela havia acabado de interpretar 2 papéis de babá adorados em sequência, e as pessoas começaram a dizer que ela só sabia fazer musicais. Julie sabia que precisava romper com o padrão. Então, mais tarde, em 1964, ela escolheu um filme completamente diferente, A Americanização de Emily. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme tinha um tom muito mais sombrio. Ela interpretou uma viúva britânica ao lado de James Garner. Pela primeira vez, ela não estava cantando, estava atuando, e provou que era capaz. Em seguida, ela se juntou a Alfred Hitchcock para Cortina Rasgada, um thriller de espionagem da Guerra Fria, lançado em 1966. Ela estrelou ao lado de Paul Newman. E a Universal Pictures contava com o poder de suas estrelas, mas Hitchcock não estava satisfeito. Ele achava que ambos os atores eram muito polidos para o tom cru que ele queria. As críticas foram mistas, mas o público compareceu mesmo assim. O filme arrecadou mais de 13 milhões de dólares com um orçamento de 3 milhões. Foi um sucesso, mas instável. Naquele mesmo ano, ela assumiu o projeto de Hawaii, um drama histórico grandioso baseado no romance de James Missionaire. Na época, o filme tinha o maior orçamento de todos os tempos, 15 milhões de dólares. E apesar dos atrasos causados por heavy rain e até mesmo alertas de ondas gigantes, tornou-se a maior bilheteria do ano. Julie interpretou uma mulher determinada que acompanha o marido missionário até as ilhas. Sua atuação foi sólida.
Mas, curiosamente, os holofotes acabaram recaindo sobre Jocelyne Lagarde, uma estreante que interpretou uma rainha havaiana. Ela roubou a cena e até ganhou um Globo de Ouro. Foi o tipo de surpresa que ninguém esperava. No final da década de 60, a magia começou a desaparecer. Em 1968, Julie estrelou em Star uma cinebiografia da atriz de teatro Gertrude Lawrence. O orçamento era enorme. O diretor era o mesmo de A Noviça Rebelde e tudo parecia encaminhado para o sucesso. Mas o filme foi um fracasso. Os críticos a detonaram por ser teatral demais. A revista Variety não poupou críticas, chamando sua atuação de exageradamente grotesca. O filme foi um fracasso tão retumbante que se tornou um dos maiores fracassos de bilheteria da década. Em seguida, veio Darling Lili em 1970, dirigido por seu marido Blake Edwards. O filme tinha a intenção de reinventar sua imagem. Ela xingou em cena. Fez um striptease. O público ficou chocado e não de uma forma positiva. O filme custou uma fortuna, cerca de 25 milhões de dólares. E foi um fracasso de bilheteria. Foi mais um fiasco estrondoso. Assim, de repente, Hollywood deixou de vê-la como protagonista. Curiosamente, ela ainda recebeu indicações ao Globo de Ouro por Star e Darling Lili. O respeito existia, mas o impulso não. Ela precisava de uma reinvenção. Em 1972, voltou-se para a televisão com o The Julie Andrews Hour, um programa de variedades repleto de música comédia e participações especiais. A ABC tinha tanta fé nela que lhe ofereceu um contrato de 5 anos. A série estreou com críticas excelentes. Os críticos elogiaram sua versatilidade e charme, mas boas críticas não se traduziram em boa audiência. A série enfrentou uma concorrência mais forte e foi cancelada após apenas uma temporada. Então algo estranho aconteceu. Um mês depois do cancelamento, a série ganhou vários prêmios no Emmy, levando 7 estatuetas das 10 indicações. Foi uma experiência agridoce, um programa premiado que ninguém assistiu. A ABC deu a ela mais alguns especiais para compensar. Mas ficou claro que a TV também não era o seu novo lar. Então ela tomou uma atitude ousada. Entrou para o circuito de casas noturnas. Sim, a mulher mais conhecida por cantar com crianças nos Alpes, agora se apresentava em clubes esfumaçados, cantando jazz e contando piadas. Foi uma reinvenção total. Ela zombou da própria imagem, fez piadas sobre Hollywood e provou que não era apenas uma certinha dos musicais. Os críticos adoraram. O público ficou impressionado. Ela mostrou ao mundo um novo lado de si mesma, inteligente, engraçada e completamente no controle. Então, em 1979, veio seu retorno triunfal às telonas. Ela estrelou 10, uma comédia romântica dirigida por Blake Edwards. Era sexy, engraçado e muito moderno. Arrecadou mais de 74 milhões de dólares e mostrou que Julie Andrews ainda tinha poder de estrela. Ela deu sequência ao sucesso em 1981 com uma comédia sombria onde chocou a todos ao aparecer de topless. Aquele momento não foi por acaso. Foi a maneira que ela encontrou de se desvencilhar da imagem antiga e conquistar uma nova. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu em 1982 com Victor Victoria. No filme, ela interpretou uma cantora em dificuldades que finge ser homem e depois se disfarça de mulher para conseguir um show em uma boate. O papel era inteligente, complexo e ousado. Abordava a identidade de gênero, sexualidade e sobrevivência, e ela o interpretou com maestria. O filme arrecadou 28 milhões de dólares, rendeu a ela mais um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. De repente, Maria von Trapp deixou de ser o único papel que vinha à mente quando as pessoas ouviam seu nome.
Julie Andrews havia conseguido o que poucas estrelas alcançam, reinventou-se não uma, mas várias vezes. E fez isso sem perder o que a tornava tão amada. Enquanto sua carreira decolava, sua vida pessoal se tornava mais complicada. Julie casou-se com o cenógrafo Tony Walton em 1959. A ligação entre eles começou na infância. Ele a viu atuar pela primeira vez quando ainda eram crianças e, mais tarde, tornou-se seu amigo por correspondência. Casaram-se enquanto ela ainda estrelava a peça My Fair Lady em Londres. Em 1962, nasceu a filha do casal, Emma. Julie agora conciliava a Broadway, a maternidade e o novo casamento. Não foi fácil. O trabalho os mantinha separados às vezes por meses, às vezes por continentes diferentes. E ser mãe, enquanto lidava com a fama, não era algo para o qual Julie estivesse preparada. Ela disse certa vez que isso a puxava em direções opostas. Seu coração estava dividido entre o filho e a carreira, e às vezes até mesmo entre o marido e o filho. A pressão foi se acumulando ao longo dos anos. Ela manteve silêncio sobre o assunto na época, reprimindo as emoções apenas para continuar em frente. Eventualmente, a tensão se tornou insuportável. Em 1969, Julia e Tony se divorciaram. A separação deixou Andrews emocionalmente exausta. Ela recorreu à terapia, uma decisão que mudou sua vida. O diretor Mike Nichols a incentivou a procurar ajuda e ela o ouviu. A terapia a ajudou a lidar com o que ela chamava de bagunça e lixo em sua mente. Deu-lhe clareza e força para continuar. Anos depois, ela falou abertamente sobre saúde mental, na esperança de que sua história ajudasse outras pessoas. Foi bem em frente ao consultório de um terapeuta que o destino decidiu mudar tudo. Foi lá que ela encontrou o diretor Blake Edwards. Mais tarde ele brincou dizendo que foi um momento tipicamente hollywoodiano. Mas aquele momento foi real. Ambos haviam passado por decepções amorosas. Ambos estavam silenciosamente feridos. E ambos encontraram um estranho conforto um no outro. Apesar da diferença de idade de 13 anos, algo simplesmente se encaixou. Em 1969, eles se casaram. A vida deles se tornou uma mistura de sets de filmagem e jantares em família. Ela assumiu o papel de mãe para os filhos dele. E mais tarde, eles adotaram 2 filhas do Vietnã, Amy e Joanna. Eles não eram apenas parceiros em casa, trabalhavam juntos também. Fizeram 7 filmes juntos, incluindo So e Victor Victoria. Alguns filmes não foram bem-sucedidos, como Darling Lily, mas isso nunca afetou o relacionamento deles. Andrews costumava dizer que o humor afiado de Blake equilibrava sua natureza mais séria. O casamento deles durou 41 anos, até a morte dele em 2010. E mesmo depois de sua morte, ela continuou chamando o tempo que passaram juntos de uma verdadeira história de amor. Mas muito antes de Blake, houve outro capítulo menos conhecido, porém profundamente emocionante. Em 1960, Julie estrelava Camelot na Broadway, interpretando Guinevere ao lado de Richard Burton, como Rei Arthur. No palco, a química entre eles era eletrizante. Fora dele era complicada. Na época, ela ainda era casada com Tony Walton, mas já havia sinais de desgaste no relacionamento. Burton era charmoso, intenso e impossível de ignorar. Mais tarde, Julie admitiu que seu casamento estava em crise e que se sentia sozinha. Trabalhar em estreita colaboração com Burton todos os dias despertou sentimentos que ela não esperava. Ela admitiu ter sido tentada, mas nunca ultrapassou os limites. Seu foco permaneceu no trabalho. Ela sabia o que estava em jogo. E, embora a atração fosse forte, escolheu a disciplina em vez do desejo. Essa decisão pode tê-la poupado de ainda mais sofrimento
Então veio A Noviça Rebelde, em 1965. Julie interpretou Maria. Christopher Palmer interpretou o capitão. A química entre eles era mágica. E não era só atuação. Nos bastidores eles tinham uma paixão secreta, um pelo outro. Ambos estavam passando por momentos difíceis em suas vidas pessoais. Julie ainda sentia o peso de um casamento conturbado. Plumber enfrentava seus próprios problemas. Teria sido fácil para um romance surgir, mas nunca aconteceu. Plumber chegou a brincar que eles deveriam ter tido um caso daqueles, mas a vida não permitiu. Julie estava com os filhos. O momento era inoportuno. Ainda assim, algo duradouro surgiu disso, uma amizade profunda. Julie disse que eles nunca tiveram um relacionamento amoroso. E talvez seja isso que tenha fortalecido o vínculo. Eles se respeitavam profundamente. Ela frequentemente o elogiava por dar solidez ao som da música, evitando que se tornasse excessivamente doce ou boba. Ao longo dos anos, eles permaneceram próximos, se preocupavam um com o outro, riam juntos, se apoiavam mutuamente, e quando Plumber faleceu em 2021, Julie disse que eles continuaram grandes amigos até o fim. À medida que sua vida pessoal mudava, o mesmo acontecia com sua carreira. A década de 1980 trouxe novos desafios em That's Life de 1986. Ela interpretou uma cantora que enfrentava a possibilidade de ter câncer. O papel a tocou profundamente, pois nessa mesma época, os médicos descobriram uma lesão em sua garganta. O filme explorou temas como envelhecimento, relacionamentos e o medo do desconhecido. Naquele mesmo ano, ela estrelou em Dueto para Um, interpretando uma famosa violinista diagnosticada com esclerose múltipla. A história era crua e emocionante. Também lhe deu a oportunidade de trabalhar com Liam Neeson, cuja atuação intensa contribuiu para a atmosfera do filme. Ambos os papéis lhe renderam indicações ao Globo de Ouro, provando que ela era mais do que apenas uma estrela de musicais. Na década de 1990, Andrews explorou a televisão. Em 1992, estrelou a sitcom Julie, interpretando uma personalidade da TV que se muda para uma cidade pequena após se casar com um veterinário. Blake Edwards dirigiu a série, mas ela nunca encontrou público. Foi cancelada após apenas 7 episódios. Apesar das dificuldades da série Andrews, encontrou sucesso em outros projetos. Julie Andrews, em seu musical The Sound of Christmas, de 1987, ganhou 5 prêmios Emmy. Em 1989, ela se reuniu com Carol Burnett para o espetáculo Julie and Carol Together Again. Em 1990, apresentou-se no show Julie Andrews in Concert, relembrando a todos por que era uma estrela. Após 30 anos, afastada da Broadway, fez um grande retorno. Em 1993, estrelou Putting It Together, uma peça de Stephen Sondheim sobre relacionamentos e arrependimentos. Foi uma pequena produção off-Broadway com apenas 59 apresentações, mas marcou um importante retorno. 2 anos depois, ela estrelou Victor Victoria, uma adaptação para a Broadway de seu filme de 1982. Ela interpretou Victoria Grant, uma mulher que se fazia passar por homem e se apresentava como transformista. O espetáculo foi um enorme sucesso com mais de 700 apresentações. Naquele mesmo ano, ela foi indicada ao Tony Awards por sua atuação em Victor Victoria. Mas ao perceber que era a única integrante do elenco reconhecida, tomou uma decisão ousada, rejeitou a indicação. Não por orgulho ou ressentimento, mas porque acreditava que todo o elenco merecia reconhecimento. Foi um momento raro na história da Broadway, mas que revelou o tipo de pessoa que Andrews era. Julie Andrews retornou à Disney após 37 anos, com O Diário da Princesa 2001.
Ela interpretou a rainha Clarice Howdy, uma avó da realeza que guia sua neta desajeitada, interpretada por Anne Hathaway. O diretor, Gary Marshall, a escalou sem uma audição, sabendo que ela era perfeita para o papel. Este foi seu primeiro filme da Disney desde Mary Poppins de 1964, que lhe rendeu um Oscar. Sua atuação trouxe calor e humor, tornando a rainha Clarice um de seus papéis mais queridos. Ela orientou Hathaway no set, embora insistisse que Hathaway precisava de pouca orientação. O filme se tornou um sucesso, arrecadando 165 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Em O Diário da Princesa, 2 Casamento Real, de 2004. Andrews teve até um raro momento cantando, apesar de ter perdido totalmente a voz após uma cirurgia em 1997. Naquele mesmo ano, ela dublou a rainha Lilian em Shrek 2, de 2004. Interpretou a mãe de Fiona, uma rainha carinhosa e que apoiava a personagem. Ao contrário da maioria dos filmes de animação, ela gravou cenas com John Cleese, tornando a química entre os dois em cena mais autêntica. A franquia Shrek se tornou um sucesso mundial e Andrews reprisou seu papel em Shrek 3, de 2007, e Shrek Para Sempre, de 2010. Em 2007, ela narrou Encantada, um filme da Disney que mistura contos de fadas com o mundo real. Sua voz deu o tom mágico, unindo a narrativa clássica e moderna da Disney. O filme arrecadou mais de 340 milhões de dólares em todo o mundo. Ela assumiu um papel cômico em A Fada do Dente, 2010, interpretando Lily, a fada madrinha, que guia o personagem de Dwayne Johnson por uma punição mágica inesperada. O filme arrecadou 112 milhões de dólares americanos, provando que Andrews ainda podia brilhar em filmes familiares leves e descontraídos. Em 2016, ela dirigiu uma produção teatral de My Fair Lady para o seu 60º aniversário. O espetáculo estreou na Ópera de Sydney e percorreu diversas cidades. Ela garantiu que a produção honrasse a obra original, utilizando designs de arquivo para recriar cenários e figurinos. A produção bateu recordes de bilheteria e recebeu críticas muito positivas. Em 2017, ela co-criou e apresentou Julie's Green Room, uma série educativa da Netflix que ensinava crianças sobre as artes cênicas. O programa contou com a participação de celebridades como Alec Baldwin e Idina Menzel. Sua filha Emma Walton Hamilton foi coprodutora da série, tornando-a um projeto familiar. O espetáculo recebeu 2 indicações ao Emmy diurno. Julie Andrews tinha uma voz que parecia mágica. Seu soprano de 4 oitavas tornou Mary Poppins e a noviça rebelde inesquecíveis. Mas em 1995 algo estava errado. Enquanto interpretava Victor Victoria na Broadway, sua voz começou a falhar. No início era apenas uma aspereza daquelas que desaparecem com o repouso, mas desta vez não deu certo. Em 1997, os médicos encontraram uma lesão em suas cordas vocais. Alguns disseram que eram nódulos não cancerosos. Outros disseram que era uma papila benigna. De qualquer forma, anos cantando haviam cobrado seu preço. Os médicos a aconselharam a descansar, mas ela queria uma solução definitiva. Em junho de 1997, ela foi submetida a uma cirurgia no Hospital Mount Sinai, em Nova York. Era para ser um procedimento de rotina rápido para remover a lesão e devolver-lhe a voz. Em vez disso, mudou a sua vida para sempre. A cirurgia deixou-lhe cicatrizes permanentes nas cordas vocais. O tecido cicatricial impediu-as de vibrar como deviam. A sua voz clara e potente desapareceu. Até falar se tornou difícil.
Naquela época, as cirurgias nas cordas vocais não eram tão avançadas. Algumas utilizavam fórceps, outras lasers. Ambos os métodos apresentavam alto risco de cicatrizes. Andrews afirmou posteriormente que nunca havia sido devidamente alertada sobre os perigos. Em 1998, seu marido Blake Edwards falou publicamente sobre o ocorrido. Ele disse o que ela mais temia, que nunca mais cantaria. Perder a voz foi como perder uma parte de si mesma. Em dezembro de 1999, ela tomou medidas legais, entrando com um processo por negligência médica contra o Hospital Mount Sinai e os 2 cirurgiões. Ela argumentou que eles nunca lhe informaram sobre os riscos reais e que a operação havia comprometido sua capacidade de se apresentar. O caso foi resolvido de forma privada em setembro de 2000 por um valor não divulgado, mas nenhum acordo conseguiu desfazer o estrago. Ela passou os anos seguintes em busca de respostas. A partir de 2000, submeteu-se a diversos tratamentos e mais 4 cirurgias com o Dr. Steven Zeitel no Hospital Geral de Massachusetts. Esses procedimentos melhoraram um pouco sua voz falada, mas sua voz para cantar nunca retornou. Em 2002, ela decidiu dedicar-se a ajudar outras pessoas. Ela apoiou novas pesquisas sobre restauração vocal, trabalhando com especialistas do MIT e da Faculdade de Medicina de Harvard. Os cientistas estavam explorando a tecnologia a laser e a engenharia de tecidos para curar as cordas vocais danificadas. Ela tinha a esperança de que, mesmo que não pudesse ser ajudada, alguém pudesse. Apesar de tudo, ela se recusou a desaparecer. Ela descobriu uma nova paixão na escrita. Com sua filha Emma Walton Hamilton, ela escreveu uma série de livros infantis. Mas por mais que tenha conquistado a perda da voz, a acompanhou por toda parte. Ela falou abertamente sobre isso, descrevendo a experiência como uma das maiores decepções de sua vida. Julie Andrews pode ter perdido a capacidade de cantar, mas seu legado é eterno. O mundo jamais esquecerá sua voz.